Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. O tema da mensagem dessa manhã é 8 lições importantes aprendidas na carta à igreja de Filadélfia. 8 lições importantes aprendidas na carta à igreja de Filadélfia. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeu e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova todos os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, amém? Pai, te agradeço, Senhor, uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, obrigado pelos louvores que tivemos até aqui, obrigado pela comunhão, Senhor, obrigado por cada irmão, Pai, aqui presente, meu Pai, aqueles que não puderam aqui estar, que o Senhor também possa alcançar, visitar, em nome do Senhor Jesus. Pai, te louvamos e te glorificamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza na ministração da sua palavra, e que as mentes, meu Pai, aqui, Senhor, estejam atentas, Pai amado, a cada palavra que for aqui dita, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico, te exalto e te bendigo, no poderoso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, amém. Pode sentar, irmãos. Bom, a mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia, ela é extremamente contextualizada, dado que Jesus conhecia não apenas a igreja propriamente dita, mas também a cidade em que a igreja estava inserida. Então, irmãos, para que a gente consiga compreender melhor tudo que lemos, é importante também entendermos um pouco sobre a cidade onde a igreja de Filadélfia estava, a cidade de Filadélfia. Pois bem, Filadélfia estava localizada a 45 quilômetros a sudeste de Sardes e aproximadamente 90 quilômetros a leste da cidade de Esmirna. Era uma cidade com portas abertas, pelo qual o comércio, a língua e a cultura gregas se espalhavam da Grécia e da Macedônia para a Ásia Menor e para a Síria. Mas também tinha seus cristãos locais ativamente trabalhando e espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. Essa cidade foi fundada por Átalo II, aproximadamente em 140 a.C. Átalo amava tanto seu irmão Eumenes, que apelidou o seu irmão de Filadelfos,
cujo significado é o que ama seu irmão. Daí então o nome da cidade. A área ao redor da Filadélfia era vulcânica e conhecida como terra queimada. Cinzas vulcânicas caíram nela, fazendo com que o seu solo ficasse extremamente fértil. Vinhais rodeavam a cidade e a tornava famosa por seus vinhos e por suas bebidas. Também, devido à atividade vulcânica que existia naquela região, a cidade fora castigada por vários terremotos. E as pessoas que viviam ali, viviam assustadas pela instabilidade. Muitos viviam por conta disso em tendas do lado de fora da cidade. Paredes rachadas e desabamento eram coisas até que comuns por lá. No ano de 17 depois de Cristo, um grande terremoto destruiu a cidade de Filadélfia. E por conta disso, o imperador Tibério César eximiu a cidade da obrigação de pagar impostos e ainda doou uma quantia de dinheiro para a sua reconstrução. Como forma de gratidão por isso, a cidade passou a ser chamada de Neo-Cesareia. Este nome foi mantido por aproximadamente 25, 30 anos, sendo que no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, agora para Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador daquele momento, cujo nome completo era Tito Flávio Vespasiano. William Ramsay, arqueólogo escocês e especialista no Novo Testamento, resume de modo apropriado as características da Filadélfia em 4 pontos. Primeiro, era uma cidade missionária. Segundo, suas pessoas viviam sempre com medo de uma catástrofe. Terceiro, muitas pessoas foram morar fora da cidade. E quarto, ela assumiu o nome de pessoas imperiais. Tendo, irmãos, colocado esses pontos sobre a cidade em que a igreja de Filadélfia estava inserida, podemos agora então avançar um pouco mais na nossa meditação dessa manhã. E vocês vão ver que à medida que o desenrolar da mensagem for acontecendo, vários pontos que foram citados aqui sobre a cidade vão se conectar com o que vamos trazer mais à frente. Pois bem, os versículos 7 e 8 do capítulo 3 de Apocalipse vai nos dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre, diz isto: conheço as suas obras. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta, a qual ninguém consegue fechar. Sei que você tem pouca força, no entanto, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Estes primeiros versículos que lemos nos trazem, pelo menos, irmãos, 4 ricas lições. Quais são elas? Primeira, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro para uma igreja que deve apreciar e buscar essas características. Aqui, meus irmãos, Jesus não se apresenta apenas como Deus, mas destaca que ele é separado, que ele possui santidade absoluta em contraste com os que vivem em pecado. Ele é totalmente santo em seu caráter, obras e propósitos, e não é a sombra da verdade, mas sim a essência dela. Ele é Deus confiável e real, em contraste com aqueles que mentem. A parte B do versículo 9 de Apocalipse 3 nos diz o seguinte: desses que a si mesmo declaram judeus e não o são, mas mentem. Diversas divindades também haviam naqueles dias. Uma delas, Dionísio, chamada de Deus do vinho. Mas somente Jesus podia reivindicar o título de verdadeiro Deus.
as Escrituras, irmãos, também ensinam o seguinte: que pelo fato de Deus ser santo, Ele espera que todo o seu povo também o seja. Levítico 11:45 diz assim: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Em Levítico 19:2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Tanto homens como demônios reconheciam Jesus como santo. João 6, versículos 68 e 69 diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Lucas 4:34: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Temos aqui homens e demônios reconhecendo e declarando que Ele é santo. Agora, e quanto a nós, meus irmãos? Podemos dizer que somos vistos como pessoas que também levam uma vida santa, separada de mau testemunho, obedientes à santa palavra de Deus? Será que Satanás e seus demônios também podem nos reconhecer como pessoas pertencentes a Deus, e que como tais, andam nos seus caminhos em obediência? Na verdade, existe uma palavra lá em Atos, que fala sobre os filhos de Seva, que ao tentarem expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo conclamava, receberam a seguinte resposta dos demônios: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Isso é muito sério, meus irmãos. Nós, como igreja de Cristo, precisamos sim, sermos vistos como pessoas que têm uma vida, levam uma vida de santidade. Falando também sobre verdade, precisamos cuidar através da observância da palavra de Deus, para não sermos pegos em mentiras, heresias e julgos, lançados por aqueles que buscam poder, domínio sobre os demais, enriquecimento próprio e coisas semelhantes a estas, a qual nós devemos nos afastar, meus irmãos. A igreja sofria sob as tentativas de isolamento por parte dos judeus, que declaravam que ela não tinha acesso a Deus e combatiam o seu caráter de povo de Deus. No sistema rabínico antigo, diversas formas de pensamento sobre a interpretação da Escritura levavam o nome de jugo. Então, as variadas formas como cada rabino interpretava a Escritura, tinha esse nome de jugo. Com isso, para você se tornar discípulo de um determinado rabi, o aluno ou pretendente a deveria aderir o modo de pensar e interpretar daquele rabi. No entanto, Jesus, em Mateus 11, 29 e 30, nos disse o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se aderirmos ao jugo de Cristo, ainda que pessoas se levantem, buscando nos isolar, ou mesmo indicar que não temos acesso ao Senhor sobre prerrogativas de julgamento pessoal, isso não deve nos deixar abater. Ele, o nosso Deus, é totalmente verdadeiro. A completa essência da verdade está nele. E é nele e em suas palavras que cada um de nós devemos sempre nos apegar, meus irmãos. Se tomarmos o jugo dele,
seremos verdadeiramente transformados em pessoas preocupadas em ensinar e viver a verdade, simples e pura como ela é, nem mais nem menos, meus irmãos. Uma segunda lição que extraímos desses primeiros 2 versículos é: Jesus possui autoridade absoluta. O que ele fecha, ninguém abre, e o que ele abre, ninguém fecha. Sua palavra é definitiva. A chave de Davi, escrita no versículo 7, é uma alusão veterotestamentária à soberania absoluta de Deus. Isaías 22 diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Estas palavras do trecho de Isaías foram dirigidas na oportunidade a Eliaquim, filho de Ilquias, que serviu ao rei Ezequias como fiel mordomo. Eliaquim recebeu insígnias reais de autoridade, uma túnica com uma faixa e a chave da dinastia de Davi sobre o seu ombro. Ele reinou sobre a casa de Davi. Cristo, por outro lado, segura o cetro do reino de Deus e reina sobre todos os povos. O termo chave aqui, no contexto de Apocalipse 3, versículo 7, ele aparece no singular e precedido pelo artigo definido a, distinguindo-se da figura anterior que Jesus trouxe lá em Apocalipse 1:18, fazendo menção às chaves da morte e do inferno. Jesus, meus irmãos, é o único que possui a autoridade absoluta, a chave real de Davi. Ele é o regente absoluto no céu e na terra. Em Mateus 28:18, nós lemos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém de fato pode abrir. A abertura e fechamento das portas precisam também ser entendidas no contexto dos judeus em Filadélfia. Por quê? Porque esses judeus se opunham à admissão dos gentios que Jesus havia recebido na comunhão da igreja cristã. Obrigado. Alegando de modo agressivo e hostil que somente eles, Israel, tinham acesso à porta do reino de Deus. No entanto, irmãos, Cristo assegura à sua igreja que os judeus não terão sucesso em seu propósito de fechar a porta do reino para eles. Deus havia abrido a porta para os gentios e ponto. Cristo tem soberania absoluta, irmãos. O que ele fala está dito. O que ele faz está feito. Nele reside a autoridade e o poder, e nós precisamos crer nisso. Quando Deus fala, está falado. Ainda que se levantem pessoas, como aqueles judeus que estavam se levantando, declarando que o reino dos céus não era para eles, que o reino de Deus não era para eles, o Senhor estava dizendo: eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Ponto. Dito isto, irmãos, eu imagino o quão reconfortante foi para os filadelfos essa mensagem indicando que eles não estariam escanteados ou do lado de fora da porta. Deus tinha uma porta aberta para a igreja de Filadélfia, e Ele tem uma porta aberta para você hoje aqui também. Nessa porta, meus irmãos, nessa porta tem graça, nessa porta tem salvação, nessa porta tem comunhão, nessa porta tem cura para a sua alma. Então eu te convido nessa manhã, entre por ela, não permita que nada nem ninguém te afaste dela, ou te diga que você é indigno ou incapaz de por ela entrar. Entramos nela pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo.
não é por nossa força, mas sim pela sua graça e misericórdia. Então entra, meu irmão, entra por essa porta, entra e se relacione com o Senhor no seu dia a dia, tenha comunhão com Deus, não permita que nada te faça afastar dela, mas mergulha em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira lição: anime-se em continuar a fazer a obra do Senhor, ainda que homens não te reconheçam. O Senhor te diz: conheço as tuas obras. Irmãos, o Senhor conhece muito bem as obras dos crentes em Filadélfia, e não precisa enumerá-las. Apesar de o texto não nos fornecer detalhes sobre essas obras, a igreja de Filadélfia era tão rica nelas que agradava ao Senhor. Mesmo sendo pequena, ela se esforçava em ser relevante. Seus membros estavam ativamente ensinando e pregando o Evangelho de Cristo. Olha que lindo isso, irmãos. Ainda que pequena, aquela igreja se esforçava para ser relevante. Sabe o que isso mostra? Que nós não precisamos ser gigantescos para agradar ao nosso Senhor. Que nós não precisamos ser renomados para agradar ao Senhor. Que nós não precisamos ter muito para agradar ao Senhor. Basta nós entregarmos tudo de nós para Ele, basta nós nos esforçarmos, basta nós não pararmos, basta não desistirmos diante das ameaças, das afrontas. Como aquela igreja de Filadélfia, podemos ser pequenos, mas devemos nos esforçar para sermos relevantes, porque aquela igreja, ainda que pequena, agradou ao Senhor. O Senhor se agradou da igreja de Filadélfia, e eu acredito que o Senhor também se agrada da igreja evangélica Chaboque. Eu acredito que o Senhor se agrada da tua vida. Eu acredito que o Senhor, que nós temos condições sim, aleluia, de trabalharmos, de nos entregarmos, de termos uma vida em Deus, que possa fazer com que Ele olhe para nós e diga: eu conheço as tuas obras e tenho me agradado delas. Aleluia. Ainda que pregar, ainda que anunciar a palavra fosse um problema para muitos e um motivo de perseguição contra a igreja, para Cristo era motivo de reconhecimento e alegria. Eu conheço as tuas obras. Irmãos, não basta sermos uma igreja que guarda a palavra, é preciso também proclamarmos a palavra. Não basta apenas não negarmos o nome de Cristo, é preciso também anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa apenas, é preciso também ser uma igreja ortopraxa. Assim como a cidade tinha uma missão, ser missionária da cultura grega, a igreja também tinha uma missão, a de ser missionária do Evangelho, e a porta estava aberta. A porta, irmãos, está aberta, e precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Pregue na tua casa, pregue para os teus amigos, anuncie o Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que estão precisando, existem pessoas que estão por aí, aleluia, perdidas, sem saberem que estão, muitas vezes estão cegas e precisam que você, como alguém que guarda a palavra, alguém que não nega o nome do Senhor, também vai e anuncie a palavra, e anuncie o Senhor, e faça a diferença na vida de muitos, como um dia alguém fez a diferença na tua. Lembre-se disso, meus irmãos, ao longo da sua vida, pessoas vão ser ingratas com você, ou mesmo indiferentes a tudo o que você fizer de boas obras, mas tenha consciência de uma coisa, que o que fazemos, devemos fazer para o Senhor, não permitindo que a indiferença ou a ingratidão alheia nos paralise de fazer o que é certo e de praticar o bem. Assim como Deus viu as boas obras dos irmãos filadélfios, que Ele possa ver também em nós essas boas obras, e também possa se alegrar por isso. Portanto, meus irmãos, eu te digo hoje aqui, continua.
continua, não para, não desiste. Mas eu faço algo para alguém que é ingrata, que não está nem aí, que não reconhece. Você faz para se aparecer, você faz para se mostrar, você faz por amor. Ou você faz por resplandecer um Deus que é totalmente santo e amoroso, e que também faz por nós tudo sem nós merecermos nada. Então não pare, meu irmão. A ingratidão de uma pessoa não pode paralisar a minha vida de fazer boas ações. A indiferença de uma pessoa não pode fazer com que eu paralise e pare de ser quem Deus me chamou para ser. Quantas vezes em aniversário, deixa eu ver, o ano passado aquela pessoa não me deu presente não vou dar para ela também não me deu para mim. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, né? Não deu para mim, também não vou dar não. Olha o tipo de pensamento que nós temos. Se ele deu alguma coisa para mim ou deixou de dar, meu irmão, não importa. O que importa é a minha posição, é a minha postura, é a minha ação, é como eu ajo e reajo a cada situação que acontece. E eu tenho que agir e reagir conforme a palavra do Senhor. Continue. Quarta lição: mantenha-se fiel, mesmo diante de pouca força. Mantenha-se fiel, mesmo diante de pouca força. No texto, Jesus enfatiza a palavra pouca. Ela precede o substantivo força e se refere ao número de santos em Filadélfia. Aos olhos dos judeus locais, esses cristãos eram pequenos, insignificantes. Não eram considerados expressivos. Durante o ministério de Jesus na terra, o Senhor encorajou os discípulos com as seguintes palavras. Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A igreja de Filadélfia podia ser pequena em tamanho e em força, mas tornou-se grande em poder e fidelidade a Deus. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas, pequenas, para envergonhar as grandiosas, as fortes. A igreja de Sardes, por exemplo, tinha nome e tinha fama. A igreja de Sardes tinha nome e fama. Mas não tinha vida. Filadélfia, ao contrário de Sardes, ela não tinha nome e nem fama, mas tinha vida e poder. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém poderia fechar. A igreja pode ser fraca, mas o nosso Deus é todo poderoso. E a nossa força não vem de fora, nem de dentro de nós. Ela vem do alto. Ela vem daquele que nos chamou. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Percebe? Aqui Deus não está dizendo assim, olha, o forte deve ser encontrado fiel. É isso que está escrito? Não. O que está escrito aqui, o grande tem que ser encontrado fiel? Também não. O renomado tem que ser encontrado fiel? Não. O texto apenas diz, os dispenseiros, os servos do Senhor têm que ser encontrados fiéis, meus irmãos. Cada um de nós deve ser encontrado fiel ao Senhor, independente de qualquer condição humana.
nós devemos ser fiéis. Avançando já para os capítulos 9 e 10, lemos o seguinte: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus chamou a assembleia dos judeus de sinagoga de Satanás. Os judeus, irmãos, se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus, com a qual ele tinha feito uma aliança. No entanto, tornaram-se instrumento nas mãos de Satanás, que acabou usando aquele povo para minar e quiçá buscar até a destruição da igreja do Senhor Jesus. Eles não rejeitaram apenas a igreja, os seguidores da igreja, eles rejeitaram o próprio Cristo. Por isso Jesus os chamou de mentirosos, porque eles rejeitaram o seu Messias, negando assim o verdadeiro judaísmo. Ao invés de receberem honra, Jesus prediz que os judeus honrarão os seguidores fiéis de Jesus e reconhecerão que Ele ama verdadeiramente os seus. Olha só, aqueles que estavam perseguindo, um dia vão ter que reconhecer que Jesus verdadeiramente amou e ama a sua igreja. E com isso, a gente aprende uma outra importante lição, que ser um cristão verdadeiro é mais do que se parecer com um, ou mesmo ir a uma igreja. Envolve fé e um modo de vida alinhado com os preceitos bíblicos. Não podemos então, irmãos, como esse povo do versículo 9 que lemos, sermos chamados de mentirosos por Deus. No entanto, assim o seremos se levarmos uma vida de aparências. Ser um cristão verdadeiro envolve mais do que recitar a Bíblia de cor. Quando o diabo levou Jesus lá para o pináculo, a Bíblia não fala que ele abriu lá a Torá para ler. Não, ele citou também um versículo bíblico. Não abriu os Salmos para ler, não, ele simplesmente citou. Ele conhece a Bíblia, o diabo também conhece a Bíblia, irmão. Então, recitar a Bíblia de cor não torna de nós verdadeiramente cristãos. Conhecer as línguas originais, grego, hebraico, aramaico, também não fazem de nós verdadeiros cristãos. Cantar bonito, tocar lindamente um instrumento, não. Na verdade, ser um verdadeiro cristão envolve obediência à palavra, envolve perdão, envolve caráter, piedade, enfim, marcas que verdadeiramente indiquem que somos de Cristo. Porque se andamos com Ele, devemos ficar cada vez mais parecidos com Ele. Avançando no texto, lemos no verso 11 de Apocalipse 3, o seguinte: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, esse versículo nos traz um alerta muito importante, uma lição muito importante. Sabe qual é? Ela é bem simples. Igreja, Jesus está voltando. Esteja preparado para isso. Jesus está voltando.
esteja preparado para isso. Em Apocalipse, não é o tempo cronológico que está em jogo, que está em questão aqui, mas sim o seu princípio. Os séculos vão e vêm, enquanto a igreja continua a orar. Orar o quê? Maranata, vem Senhor Jesus. Não sabemos quando Ele virá, mas a certeza de seu retorno é ecoada em todo o livro de Apocalipse. Jesus vem para consolar o seu povo e castigar os seus inimigos. Ele virá. Acredite nisso. Jesus está voltando. Jesus, irmãos, instrui sua igreja a manter firme o que ela tem. Ele também exorta os cristãos em Filadélfia a conservarem seus bens espirituais. Ele promete à igreja de Esmirna a coroa da vida. Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, mas para Filadélfia está dizendo o quê? Não perca. Não perca o que tens. Jesus afirma para Filadélfia que eles já possuem a coroa, e que outros poderiam tirar deles. Eles possuem a coroa de um vencedor. Agora, mantê-la significava perseverar em sua lealdade até o fim, e assim tornar-se um vencedor final. E sabe o que é importante aqui nesse ponto? Que isso parece reforçar que um cristão pode, sem dúvida alguma, perder a sua salvação, se deliberadamente optar em levar uma vida fora dos princípios da palavra de Deus, abandonando-o. Portanto, irmãos, é fundamental que permaneçamos fiéis até o fim. Jesus está voltando, e você pode declarar isso: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Caminhando para o versículo 12, já penúltimo versículo da nossa leitura, o texto diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Duas lições daqui. Primeira, Jesus promete recompensas eternas para aqueles que escolhem vencer este mundo por amor a Ele. O vencedor, ou seja, aquele que se mantém fiel ao Senhor até o fim, que superou as batalhas da vida, as tentações, as perseguições, o medo, a angústia por amor a Cristo, obterá uma espantosa e maravilhosa recompensa. Será feita coluna no santuário do Senhor para sempre. Agora veja, a cidade de Filadélfia, irmãos, como já vimos logo no comecinho da mensagem, era constantemente abalada por terremotos, e já havia sido destruída por conta disso. Por isso os cidadãos de Filadélfia preferiam, como já dissemos também, viver fora dos muros da cidade. E é num ambiente de incerteza, num ambiente em que literalmente uma casa em pé, ou um templo erguido poderia vir à ruína, diante dos constantes abalos sísmicos daquela região, que o Senhor promete à sua igreja: vocês serão uma coluna eterna. O quão significante deve ter sido essa frase para aquele povo. Na terra
em que viviam, os filadelfos podem entrar diariamente, ou melhor, podem enfrentar diariamente o medo do terremoto, mas eles recebem a promessa de que nada os abalará quando forem estabelecidos como coluna naquele grande dia. Irmãos, diante de uma situação instável que se levante em qualquer área da sua vida que seja, a palavra para você é: lute, permaneça firme, não para, não desista, se levante como um vencedor. Nós podemos até chorar por um período, e choramos. Quantas vezes choramos ao longo da nossa vida na terra? Choramos por perdas de pessoas queridas, choramos por frustrações que nos acometem, choramos por decepções com pessoas, choramos por tantas coisas, mas eu posso garantir para vocês, sem medo de errar, que assim como nós choramos e podemos ainda chorar nessa terra, nós também nos alegraremos eternamente com Ele na sua glória. Nós nos alegraremos com Ele. E o que é um dia de choro para uma eternidade inteira de alegria, de gozo, de satisfação, de prazer na presença do nosso Deus? Então não pare, não desista diante dos choros, porque muitas vezes quando alguma coisa difícil nos acontece, quando a gente leva aquele baque, muitas vezes queremos arrumar um culpado, muitas vezes atribuímos a Deus culpa, às vezes queremos, não vou mais para a igreja, não dá. Não, irmãos, não. Para sermos coluna no templo do Senhor eternamente, precisamos vencer, chegar até o fim, guardando o que temos. Segunda lição, olha essa: não importa os rótulos que coloquem sobre você, o que realmente conta é o nome pelo qual Ele te chama. Não entendi, você vai entender. Jesus promete, irmãos, que gravará o nome de Deus nos cristãos. Em duas outras passagens, João explica esse pensamento, dizendo que os nomes do Cordeiro e do Pai estão gravados nas testas dos santos, conforme Apocalipse 14:1 e 22:4. Uma antítese ocorre em Apocalipse. Qual é? Os santos recebem o nome de Deus e do Cordeiro, enquanto que os ímpios recebem o nome e o número da besta, conforme Apocalipse 13, do 17 ao 18. Para os crentes de Filadélfia, esses nomes novos tinham um significado especial. Por quê? Lembram quando nós dissemos que no ano 17 depois de Cristo veio um terremoto e destruiu a Filadélfia? E que aí o rei parou os impostos e ainda colocou dinheiro para a reconstrução da cidade? Pois bem, por conta disso, foi feita uma homenagem a Tibério, onde o povo passou a chamar a cidade de Neo-Cesareia, ok? Décadas depois, entre 25 e 30 anos depois, quiseram homenagear o imperador Vespasiano. Então a cidade mudou de nome de novo. Para qual nome? Flávia. Agora, os santos em Filadélfia são informados que eles terão escrito neles o nome de Deus, da Nova Jerusalém e de Jesus. Esses nomes lhes servirão como um passaporte para a entrada na presença de Deus, como um sinal de que a sua cidadania de Jerusalém, que descerá do céu. Irmãos, olha que coisa linda. Isso é muito interessante, porque ao enviar a carta, Deus não diz assim, a igreja de Neo-Cesareia. Deus não disse assim, a igreja de Flávia. Ele disse, a igreja de Filadélfia. Qual que é o significado da palavra Filadélfia? O que ama seu irmão. Veja,
Deus não chamou, não dirigiu a carta, mencionando Neo Cesareia ou Flávia, mas sim Filadélfia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus nos chama pelo nosso nome. Homens podem atribuir rótulos a nós, podem levantar as mais absurdas mentiras sobre quem somos. No entanto, o que realmente vale é como Deus nos chama, como Deus nos vê. Podem te chamar de perdedor, mas Deus te chama de mais do que vencedor naquele que te amou. Podem te retolar de incapaz, mas é o Senhor quem te capacita. Podem te chamar de perturbador da paz, mas na verdade o Senhor te chama para ser um promulgador da paz. Portanto, não importa, o que não vai faltar é gente para apontar, para falar, para criticar, mas isso também não pode te parar. Não pode. Por fim, já indo para o último versículo, o versículo 13 desse capítulo, lemos que somos chamados para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. O verbo ouvir aqui, irmãos, ele está no imperativo, ou seja, este ato de ouvir deve ser considerado uma ordem. Portanto, irmãos, ouça. Ouça. Ouça quem? Os muitos conselhos que o mundo aí fora tem para dar? Não. Ouça o quê? Pessoas perturbadas que ao invés de falar para você lutar pelo teu casamento, lutar pela tua família, fala, joga tudo pro alto, sai dessa. Não. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que fulano, ciclano vai falar daquilo do que está no coração dele, mas é daquilo que a palavra de Deus diz para cada um de nós. É isso que nós devemos ouvir. No entanto, não é apenas uma ordem de ouvir, porque seria ineficaz se também esse ouvir não gerasse uma resposta em conformidade com aquilo que estamos ouvindo. Por isso, irmãos, não basta sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes dela. Essas palavras são iguais, esse finzinho, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, é igual em todas as 7 cartas. E mais uma vez, elas enfatizam o fato de que a mensagem dessas cartas se destina a todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Portanto, essa mensagem que estamos lendo e ouvindo aqui hoje, ela é para nós tanto quanto foi para a Filadélfia. Vamos permanecer fiéis e firmes no Senhor. Portanto, irmãos, vamos sim, sempre observar e cuidar, para sermos vistos pelo Senhor como uma igreja, que mesmo pequena, ou mesmo inserida num ambiente instável, é capaz de se tornar relevante. É capaz de se tornar relevante. Mas eu sou tão pequenininha. Mas faça de tudo. Se entregue. Porque mesmo pequeno, a tua vida pode sim ser relevante para Deus. Bom, irmãos, nessa mensagem nós passamos por algumas importantes lições, sendo elas: número 1, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro para uma igreja que deve apreciar e buscar essas características. 2,
Jesus possui autoridade absoluta. O que ele fecha, ninguém abre, e o que ele abre, ninguém fecha. Sua palavra é definitiva. 3. Anime-se em continuar a fazer a obra do Senhor. Ainda que homens não te reconheçam, o Senhor te diz: conheço as tuas obras. 4. Mantenha-se fiel, mesmo diante da tua pouca força. 5. Ser um verdadeiro cristão é mais do que se parecer com um, ou mesmo ir a uma igreja. Envolve fé e um modo de vida alinhado com os preceitos bíblicos. 6. Jesus está voltando, esteja preparado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 7. Jesus promete recompensas eternas para aqueles que escolhem vencer este mundo por amor a Ele. E última, 8. Não importam os rótulos que coloquem sobre você. O que realmente conta é o nome pelo qual o Senhor teu Deus te chama. Aleluia. E Ele te chama pelo teu nome e te diz: tu és meu. Amém? Que Deus em Cristo, por meio dessa palavra, possa continuar te abençoando. Que nós saiamos daqui com a consciência de que precisamos buscar o que é santo e verdadeiro. Que saiamos daqui com a certeza de que o nosso Senhor tem autoridade absoluta, e o que Ele fala está falado. Que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos animar a continuar fazendo a obra do Senhor, independente de qualquer reconhecimento humano, porque é o Senhor quem conhece as nossas obras. Que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos manter fiéis mesmo diante de uma pouca força em nós, porque Ele é aquele que nos fortalece. Que sejamos verdadeiros cristãos, que andem com um caráter polido e impecável, que obedece a palavra, que levam uma vida piedosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos a certeza em nosso coração que Jesus está voltando e que, portanto, precisamos estar preparados para este grande dia. Aleluia! Jesus, aleluia, temos que ter essa certeza. Ele promete recompensas eternas. Muitas vezes esperamos recompensas dessa terra, mas o Senhor tem feito promessas eternas para as nossas vidas. Devemos crer e nos agarrar nelas em nome do Senhor Jesus. E também, meus irmãos, aleluia, quero declarar que, independente de rótulos ou quaisquer outras coisas que lancem sobre a tua vida, você é chamado por Deus, aleluia, para ser um vencedor, para herdar a vida eterna, para estar com Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso mantenha-se firme, por isso mantenha-se fiel ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel e Ele está conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus seja eternamente louvado pela sua palavra. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.